Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Obra na Amazônia. Meu nome é Diego Arellano e estou aqui para compartilhar com todos vocês uma palavra a respeito do capítulo 1 desse livro aqui, o maravilhoso convite de Deus ao homem. O maravilhoso convite de Deus ao homem, livro da autoria do irmão Pedro Dong. E então vamos estar compartilhando uma breve palavra, tocando nos itens principais que são abordados então nesse capítulo número 1. Esse livro como um todo, ele é baseado nos capítulos 14 até o 17 do Evangelho de João, e ali nós vemos um quadro panorâmico a respeito daquilo que Deus deseja fazer com o homem. Deus deseja levar esse homem para dentro de si, para a glória, algo que vai ser bem abordado aqui ao longo desses estudos que nós faremos desse livro. E esse então é o desejo de Deus, por isso que o título desse livro é o maravilhoso convite de Deus ao homem. Que convite é esse? É um convite de Deus à glória. Deus deseja, se a gente recebe um convite, uma invitação para participar de algum evento, com certeza é porque nós somos importantes, nossa presença é importante para a pessoa que está nos chamando. Isso aí demonstra o interesse da outra pessoa querer se relacionar conosco, querer contar com a nossa presença naquele momento. Então Deus, da mesma forma, irmãos, com esse convite, Deus está demonstrando que Ele está interessado em ter um relacionamento com o homem. Deus deseja se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Deus deseja se relacionar com o homem, conosco, graças ao Senhor. E por que Deus deseja se relacionar conosco? Porque através desse relacionamento, Deus irá produzir algo maravilhoso. Assim como todo relacionamento, o relacionamento produz coisas boas, o relacionamento produz confiança, um relacionamento produz amor, produz cuidado, produz intimidade, inúmeras coisas. Então tudo isso, intimidade, amor, carinho, cuidado, proteção, confiança, lealdade, tudo isso que é construído à base de relacionamento, Deus deseja então construir tudo isso em nós por meio da vida do seu Filho, por meio da pessoa do seu Filho. Então Deus deseja, por meio do relacionamento que Ele tem com o homem, por meio do Espírito, Deus deseja produzir Cristo. Deus deseja que Cristo seja produzido no nosso relacionamento com Deus, na nossa comunhão com Ele. Cristo pode estar sendo manifestado e glorificado. Então isso é confirmado também em Colossenses 1:27, quando Paulo fala assim, que Cristo em vós é a esperança da glória. Deus deseja que o homem seja glorificado. Deus deseja que o homem seja inserido na glória, e essa glória é o próprio Deus, Ele mesmo. Deus deseja introduzir esse homem na glória, e só que essa glorificação está relacionada com Cristo em nós, a esperança da glória. A nossa vida ela não é sem esperança, nós temos uma esperança, e essa esperança é entrar na glória de Deus, no próprio Deus, Louvado seja o Senhor. Então, através desse relacionamento de Deus com o homem, Deus deseja infundir dentro do homem tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que ele tem, graças ao Senhor. Por isso a importância de nós atender esse convite que o Senhor está fazendo, maravilhoso convite. Bom, a fim de nos relacionar com Ele, então Deus nos equipa, nos dá duas coisas, duas coisas muito importantes Ele nos deu a fim de termos um melhor relacionamento. Essas duas coisas são, primeiramente, o Espírito e, em segundo lugar, a Palavra. Porém, não são duas coisas separadas,
ou uma coisa que ele dá uma coisa e outra coisa não. São dois lados da mesma moeda. Palavra e espírito, espírito e palavra, eles andam juntos. Porém, dentro do espírito, veja só, isso aqui é muito importante, os irmãos ficarem claros. Nós temos o espírito e a palavra a fim de ter um bom relacionamento com Deus. Eu me relaciono com Deus pelo espírito e também me relaciono com Deus pela palavra. Isso é chave. Porém, aqui há algumas ramificações. Por exemplo, dentro do espírito, nós temos um único ministério. Isso aqui é bem abordado aqui no capítulo 1 desse livro. E dentro daquilo que seria a palavra, nós temos uma única obra. Então Deus nos deu um espírito e esse espírito ele tem um único ministério. Isso aí é abordado, nós vamos ver daqui a pouco, em 2 Coríntios capítulo 3, vemos que o único ministério é o ministério do Espírito, o ministério que visa para a edificação do corpo de Cristo. Esse ministério do Espírito tem como objetivo edificar o corpo de Cristo, preparar a noiva para Cristo. É o ministério do Espírito, é Ele quem está liderando hoje a obra do Senhor. Porém, a palavra ela tem uma única obra. Por quê? Porque a palavra é quem faz a obra de Deus. Então nós temos o Espírito e esse Espírito tem um único ministério. Esse único ministério, o ministério neotestamentário, ele se iniciou com o Senhor Jesus. Em Lucas 3:23 fala que Jesus ele iniciou seu ministério com 30 anos. Esse ministério então ele continua, ele é dado prosseguimento através dos discípulos, dos apóstolos, Pedro, Paulo, João. E nós sabemos que o ministério de João, o ministério ulterior de João, é o último ministério, o ministério então que permanecerá até a volta do Senhor, e é nesse ministério então que nós estamos. Sabemos que nas cartas de João, o que ele enfatiza é o Espírito, a vida, o amor, a verdade, a luz. Então esse é o ministério do Espírito, o ministério da vida. E qual que é o objetivo desse único ministério, do ministério do Espírito? O Espírito, ele tem como único objetivo fazer a vontade do Pai. O único objetivo, isso até é bem ilustrado nas figuras do Antigo Testamento, como por exemplo na figura de Abraão, Isaac e o servo Eliezer, quando ele é enviado por Abraão para procurar a Rebeca, uma noiva para seu filho. Então o Abraão tipifica o pai, Eliezer tipifica o Espírito Santo, Isaac o filho e Rebeca a igreja. Então sabemos que Abraão deu uma comissão para Eliezer, que tipifica o Espírito, era preparar uma noiva para o seu filho. E Eliezer ele tinha um único objetivo, uma única missão, que era cumprir a vontade, no caso de Abraão, do seu Senhor. Então esse é o Espírito. O ministério do Espírito tem como único objetivo cumprir a vontade do Pai. E a obra, a única obra que Deus tem uma única obra. Efésios 4 fala que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas à edificação do corpo de Cristo para a obra do ministério. Então aí vemos a palavra no singular, obra, não é? As obras. O Espírito Santo tem uma única obra, que é a obra do ministério. Então há uma ligação entre palavra, Espírito, ministério e obra. O ministério é para a obra e a obra é para o ministério. A edificação do corpo de Cristo, o corpo é edificado pela palavra, pelo Espírito, e isso é para a obra do ministério. Então o ministério é para a obra e a obra também é para o ministério. Então vemos que Deus nos deu a palavra e o Espírito para se relacionar conosco. Hoje podemos nos relacionar com Deus por meio do Espírito, por meio da palavra. E essa palavra então tem uma única obra. Essa obra, primeiramente importante saber enfatizar que é uma obra que ela é feita em nós e uma obra que é feita por meio de nós.
Deus não deseja apenas fazer coisas, né, por meio de nós, mas principalmente fazer uma obra em nós. Por isso que a palavra do Senhor, ela é uma palavra, né, que ela vai trabalhando em nós, né, vai nos purificando, né, vai nos apurando, nos moldando, e aí Deus vai fazendo uma obra em nós, e para que aquilo que Ele trabalhou em nós, Ele possa usar isso, né, a força operante do seu poder em ressurreição, para poder nos usar para fazer a obra por meio de nós, né, porque afinal de contas nós somos o corpo de Cristo, mas um corpo que precisa ser bem edificado, bem trabalhado, para ser um limpo canal, né? Então, nós temos uma única obra, né, onde Deus, nessa obra, Ele procura servos fiéis, né, para que possam dar continuidade a esse ministério. Lembrando, né, obra, uma única obra, um único ministério. Se é um ministério, há necessidade de ministros. Então, a obra tem necessidade de ministros. Ministros no grego, a palavra é diáconos, servos, né? Então, a obra precisa de servos, ministros, aqueles que servem. Então, Deus precisa desses ministros. Esse é o único ministério, né? Tem uma única obra, que é a obra de edificação do corpo de Cristo, e essa única obra necessita de obreiros, de ministros, de servos, para que deem continuidade a essa mesma linha que Jesus iniciou, né, esse ministério com 30 anos, depois prosseguiram ali seus discípulos, e depois, né, Pedro, Paulo, João, enfim, Deus então conta com trabalhadores para a sua única obra. Deus precisa de trabalhadores. Essa palavra aqui também é uma palavra para nos encorajar a que nós possamos nos apresentar e falar para Deus: Deus, eis-me aqui, né? Conte comigo para essa grandiosa obra, né? Me aviva, me restaura, me reaviva, para eu poder também ser trabalhado por Ti, para poder então cooperar naquilo que Deus está fazendo hoje na terra, dar continuidade àquilo que já foi iniciado. Então Deus precisa de servos. Uma única obra, somos muitos servos, mas uma única obra. Deus precisa de servos como canais. Aqui é citada uma passagem, né, de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3 ao 8. Tá? Os irmãos podem anotar e ler ali. Aí vemos uma porção das escrituras, onde Paulo, né, ele fala quem é Paulo, né, quem é Apolo, quem é Cefas, apenas servos pelos quais vocês, né, creram no Senhor. E aí ele vai dando aquela palavra que eles não eram nada, apenas servos, somos apenas canais que são usados por Deus, né, dentro dessa lavoura de Deus, né, dentro desse edifício de Deus. Nós somos aqueles que são edificados para poder cooperar com a lavoura de Deus, né, com a obra de Deus. Então, é muito interessante essa porção. Aqui ele é melhor abordado, né, nesse capítulo do livro. Os irmãos podem estar também aproveitando mais aí na leitura. E por fim, quero avançar mais um item, né, que é o título assim, né, do livro, né, que é o Ministério da Nova Aliança. Então, retomando, né, a linha do Ministério do Espírito, o Espírito e a Palavra são para nos relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Deus por meio do Espírito, por meio do ministério e por meio da obra da Palavra. A Palavra, ela opera, né, ela tem uma obra. Então, Deus nos dá aqui hoje o Ministério da Nova Aliança. Esse Ministério da Nova Aliança é um ministério que ele é o Ministério do Espírito. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, né? Nossa suficiência vem de Deus, o qual nos fez parte, né, de uma nova aliança, não da letra, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, né, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança, que não é da letra, mas ela é uma aliança do Espírito, uma aliança de um Espírito que vivifica, que dá vida,
né? Então, dentro desse ministério, que eu acho interessante aqui na leitura, é que esse ministério ele não pode ser executado, veja só, ele não pode ser executado pelo homem natural. É necessário, se requer que os ministros ou aqueles que, né, servem a esse ministério, eles o executem utilizando seu espírito e não meramente o seu ser, sua capacidade natural, porque aí esse ministério ele não é levado adiante. Então esse é o ministério do Espírito. Por quê? Porque é algo totalmente espiritual, Nós precisamos ser homens espirituais, totalmente espirituais, para poder fazer uma obra espiritual, que é a obra do Espírito. Aí também aqui é mencionado 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5, onde Paulo, faz aquela abordagem de que ele, não foi aos coríntios com palavras de sabedoria, ostentação de linguagem, mas ele foi falando assim: eu decidi nada saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Então é aquela coisa, Paulo fala assim: olha, o que eu quero saber é a questão de Cristo, sua pessoa, e este crucificado, a sua obra. Isso é ser um homem espiritual, alguém que o que ele quer é estar na pessoa de Cristo para poder fazer a sua obra. Prosseguindo mais um ponto aqui, vemos que para fazer essa obra no Espírito, há necessidade de nós nos unirmos ao Espírito, nos unir a Ele por meio de um relacionamento. Sabemos que quando nós nos relacionamos com alguém com mais tempo, com mais intensidade, mais unidos somos àquela pessoa. Então, quanto mais nos relacionamos com Deus, mais nos unimos ao Espírito. E Paulo fala em 1 Coríntios 6:17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E para que nós devemos nos unir ao Senhor? Para poder ser úteis na sua obra. E para poder ser úteis no ministério, precisamos nos unir ao Senhor, invocando o seu nome, orando, buscando Ele, nos consagrando, nos santificando, nos unindo ao Senhor, para que nós possamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, os sentimentos de Cristo, agir como Ele agiria, sermos práticos, dinâmicos. Isso, irmãos, só é possível no Espírito, onde somos simples para seguir a direção de Deus, aquilo que o Espírito está falando hoje. Irmãos, tudo isso é no Espírito que Deus faz a sua obra. Louvado seja o Senhor. Então, esse ministério do Espírito, também vimos aqui no capítulo 1 desse livro, que é o ministério da glória. Esse ministério, ele nos conduz à glória, é o único ministério que nos conduz para a glória, nos leva para a glória. E eu quero aqui então ver algumas notas rapidamente em 2 Coríntios capítulo 3, já para ir finalizando, sobre esse ministério do Espírito. Vamos abrir a Bíblia aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, apenas algumas notas sobre esse ministério. Todo o capítulo 3 vai falar sobre o ministério do Espírito, o ministério, que é o ministério permanente, o ministério glorioso. Por causa do tempo, eu não vou abordar todo o capítulo 3, apenas algumas notas. Por exemplo, nos primeiros 3 versículos, ali Paulo fala sobre as cartas de Cristo, que fala: ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós. Então vemos que no Espírito nós somos cartas de Cristo, no Espírito. Nós somos. O que significa ser aqui uma carta de Cristo? Significa que Cristo é lido por meio de nós. As pessoas podem ler Cristo, podem ver a Cristo. Vocês são essa carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Vocês são essa carta escrita em nosso coração. O que há dentro de um coração de um ministro, de alguém que está unido ao Espírito? O que há no coração dele são pessoas. Pessoas. O que há dentro dele é amor pelas pessoas. Bom, o que eu queria falar um pouquinho mais embaixo, versículo 8 também,
como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Veja só, esse ministério ele brilha agora sobre a face de Cristo. Importantíssimo nós como ministros, porque assim no contexto aqui ele está falando, né, que a glória do ministério da velha aliança, né, tinha uma glória que era vista, né, na face de Moisés, só que era uma glória que desvanecia, mas era uma glória, né, só que desvanecia dentro aí de um ministério de condenação. Só que esse ministério do Espírito ele é muito maior proporção de glória. Esse ministério da justiça ele é de maior glória. Por quê? Porque ele repousa então na face de Cristo. E no versículo 18 fala que nós, contemplando Cristo, somos transformados de glória em glória. Então é isso que esse ministério faz, né? Ele produz ministros, ele nos leva a contemplar a face de Cristo, ele nos transforma, ele remove todo o véu, ele nos torna esses ministros, esses vasos, esses canais, essas pessoas simples, que não são complicadas, que não ficam aí andando, dando voltas no deserto, murmurando, reclamando, mas que tem um único foco, que é fazer a vontade de Deus. Graças ao Senhor por esse ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, o ministério da vida. Amém? Termino ainda falando no versículo 3, estando já manifestos como cartas de Cristo. Então Cristo é o conteúdo da carta, produzida pelo nosso ministério. Esse ministério produz muitos Cristos, cartas de Cristo, escritas não com tintas, mas pelo Espírito. Então esse é o elemento, irmãos, o ministério do Espírito. O ministério do Espírito, ele produz cartas de Cristo. Isto é a expressão de Cristo, a obra de Cristo. Cristo ele é lido, ele é conhecido através da igreja. Amém, queridos irmãos? Então vou parar por aqui, né? Tem muitos mais pontos para serem ainda desfrutados, né? Mas é isso, né? Então esse é o mistério da vontade de Deus. Deus, né, nos deu para que Cristo seja encabeçado sobre todas as coisas. Ele então nos deu esse ministério por meio também da igreja, irmãos. Graças ao Senhor podemos desfrutar dessas bênçãos hoje na vida da igreja, na comunhão do corpo de Cristo. Podemos desfrutar dessa grandeza de Deus, do poder de Deus que Ele está operando em cada um de nós. Amém? Vamos nos relacionar com Deus, nos relacionar com os irmãos, com o corpo de Cristo, para nos fortalecer uns aos outros e poder ser esses ministros, esses servos que fazem a obra de Deus e levam adiante esse ministério do Espírito. Que Deus te abençoe e não se esqueça de, se você, né, foi ajudado com essa palavra, foi encorajado, deixe seu like, fortaleça o canal, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.